Olá, como vai? Seja muito bem-vindo ao programa Mais Sábios, a paz do Senhor Jesus. Aqui no nosso programa, nós falamos sobre o idoso e para o idoso. É um programa para toda a família e você é o nosso convidado a participar conosco desta edição deste programa. Hoje nós vamos falar sobre relação intergeracional. Antes de iniciar o tema, nós queremos falar para o senhor e para a senhora que nos assiste pelo YouTube. Você pode agora mesmo clicar ali no botãozinho onde você curte, like, dá ali o seu like, curte essa programação e também não deixe ao longo do programa de comentar, de fazer ali o seu comentário e de compartilhar para os seus amigos, para a sua família, para os irmãos da igreja. Tem sido uma grande bênção a sua participação. Quando você faz isso, torna o canal da igreja e o programa mais relevante e dá mais visibilidade. Então, eu peço mais uma vez, curte aí. Nós vamos falar hoje, como eu já disse, de relação intergeracional. E para falar deste tema, nós temos dois convidados especiais. Nós vamos falar aqui com a nossa irmã Thalita Detman, ela que é enfermeira, proprietária de residenciais para idosos há mais de 10 anos e é especialista em gerontologia. Isto nós já falamos, o que significa. Você ainda não sabe? Volta lá nos programas anteriores e assiste que você vai ter o conhecimento. Seja muito bem-vinda, irmã Thalita. Obrigada, pastor Abel, obrigada a presença de todos e agradeço pelo convite mais uma vez. Glória a Deus. A irmã Thalita já participou conosco em outras edições e é sempre bem-vinda. E também pastor Fernando Almeida, ele que é pastor aqui no município de Vila Velha, da igreja de Gaivotas 1, e tem sempre estado aqui conosco, participando nas programações da Rádio Manaim. Seja muito bem-vindo, pastor Fernando. Amém, obrigado. Um abraço aí aos irmãos que estão conosco, a paz do Senhor Jesus. Amém, glória a Jesus. Então, nós vamos falar sobre relação intergeracional. Thalita, o que significa isso? Difícil a palavra, né? Relação de intergeracionalidade, que a gente costuma falar. É um termo que a gente usa para definir essa troca, né, de conhecimento, de experiências entre diversas gerações, diversas fases da vida, né, com pessoas diferentes, costumes diferentes. Então a gente usa essa palavra difícil, intergeracionalidade. E a gente acaba usando essa palavra também porque quando a gente fala de diversas gerações, você vai aprendendo, vai tendo conhecimento com aquelas pessoas, né, trocando experiências e acaba enriquecendo todos que estão participando ali, né, de alguma forma. Então nós estamos falando da relação que há entre o mais novinho e o mais velho, do neto e o avô, é isso? É isso mesmo. Dele até o avô, né? Envolvendo a todos na família. Que bênção. É isso mesmo, pastor Abel, é uma relação desde o pequeno até o mais velho, e essa relação, ela se inicia dentro da nossa própria família, ela começa dentro da nossa família, né? Entre os pais, com os filhos, os avós, com os netos, então começa ali. Isso. Bom, quero me dirigir agora ao pastor Fernando Almeida, não que ele seja tão velho, mas entre nós aqui é o mais experiente. É o mais experiente. Já faço parte do grupo. Já passei de 60. Como que era o convívio antigamente, familiar e essa relação intergeracional entre as pessoas da família? Bem, Abel, eu sou criado, a minha infância e adolescência foi em cidade do interior. Isso facilita muito, né, esse convívio. As famílias eram maiores. Você tinha um número grande de primos, tios, a presença na casa dos avós era uma constante. Então, eu digo por mim e por colegas e pessoas da minha geração que conviveram comigo, isso era uma relação bem intensa e constante nessa época. E era muito boa, e traz benefício para os dois lados, para os novos e para os idosos. A gente aprende muito com a sabedoria, né? A transmissão que eles passam com as histórias de vida, com a sabedoria, experiências que
que viveram, e para eles também é bom ter esse convívio com os mais novos, né? A gente vê a alegria deles de ter os netos juntos, de ter sobrinhos juntos, né? Os Sim. tios mais velhos. Então, é uma relação que traz benefícios para os dois lados, e era muito bom, e foi muito bom, e eu tive grande aprendizado de ter podido viver desta maneira, né? Realmente, quando a gente olha para antigamente, como eram as famílias, eu digo até por mim, né? Porque a minha avó, por parte de pai, ela teve 13 filhos e a minha mãe teve 3. Então, realmente, as famílias hoje são menores, né? E aí a gente vê que esse convívio, ele se perdeu ao longo dos anos mesmo. Principalmente porque também diminuiu a quantidade de pessoas, né, para poder fazer aquele ajuntamento entre as famílias, mas a relação intergeracional ela serve exatamente para a gente poder unir, para mostrar que é possível que as pessoas estejam próximas. Só que tem algo que às vezes atrapalha isso. E uma coisa que nós vemos, Thalita, é que cresceu muito o uso de eletrônicos, principalmente o celular. Isso atrapalha na relação intergeracional? Em todas as partes, né? Desde o pequeno até o mais velho, os eletrônicos atrapalham. Eles acabam deixando a gente sem comunicação, né? As pessoas ficam tão ligadas ali ao eletrônico que a comunicação pessoal está se perdendo. E a gente falar de relação intergeracional é um resgate mesmo, é igual o pastor falou, é um resgate do que tinha, do que acontecia nas famílias antigamente, né? É um resgate de costumes, de valores familiares. Antigamente a família se reunia no almoço para poder comer, fazia uma oração antes de se alimentar, né? Então tinha aquela comunicação de valores da família, e a gente falar sobre essa relação intergeracional é tentar resgatar mesmo, né? Hoje, por exemplo, dentro de um ônibus, você pode ter uma relação intergeracional, cedendo o seu lugar para uma pessoa mais velha, tendo essa generosidade, ouvindo os idosos também, porque eles sempre, igual o pastor falou, têm alguma coisa para acrescentar, alguma experiência para poder falar, né? E o que deu certo, poder repetir, e o que deu errado, poder evitar. Então, eles têm muito a acrescentar quando a pessoa ela se dispõe a ouvir mais, né? Isso aí. Pastor Fernando, e dentro da igreja? Como que a gente faz para que a pessoa idosa ela tenha essa proximidade com as pessoas de menor idade, mais novas? A igreja, ela é uma família. Se você trouxer para o lado espiritual, a igreja é uma família. Pelo convívio, pelo tempo junto, todos os dias, está ali de manhã, às vezes meio-dia, às vezes à noite. Então a igreja se torna uma família. É muito comum, às vezes, você tem mais vínculo e tempo gasto com os irmãos da igreja do que com próprios familiares, né? Então, dentro da igreja, eu vejo o grupo de assistência é o principal veículo para ampliar esse relacionamento e habilitar esse relacionamento dentro da igreja. A visita aos idosos, cada grupo de assistência ter uma escala de visita aos idosos, o pastor ser um fomentador disso, um incentivador disso dentro da igreja, cobrar isso dos diáconos para que isso aconteça. O uso de eletrônicos no dia a dia da igreja tem aumentado. Os grupos de WhatsApp, você tem o grupo de louvor, o Sim. grupo de intercessão, o próprio grupo de assistência tem o seu grupo de WhatsApp, e às vezes algum idoso tem uma certa dificuldade de manuseio. É um momento propício para um jovem se aproximar e ser ali um ajudador, levar aquele auxílio. E com certeza isso vai ser benéfico para ambos os lados. O idoso que vai aprender e que vai se sentir feliz por aquele aprendizado, por uma coisa que talvez ele achasse que não fosse aprender, para o jovem que foi o veículo ali para esse aprendizado. Então eu acho que o grupo de assistência, Abel, é o grande veículo para que isso aconteça de forma efetiva dentro da igreja. Muito bom, glória a Jesus. Realmente, esse ambiente da igreja é um ambiente familiar, e nós vemos isso,
E os grupos de assistência, como citado aqui pelo pastor Fernando, têm sido um canal para que as pessoas elas realmente se aproximem. Thalita, as pessoas mais velhas têm mais tempo de idade e certamente têm muitas histórias. Sentar perto de um idoso e ouvir as histórias dele faz bem para a gente, mais novo, faz bem para o neto, para o filho, para o adolescente, para o jovem. Isso gera alguma coisa de benéfica na vida daquele que escuta as histórias dos idosos? Então, Abel, com certeza é para ambas partes, né? Ambos lados, eles acabam ganhando, né? Tanto a pessoa que vai ouvir as experiências daquele idoso, do que deu certo, né? Como eu falei, repetir o que deu certo e tentar evitar, né, o que deu errado. Então, é só ouvindo. É o jovem que vai sentar ali e vai ouvir. E para o idoso também é maravilhoso, porque ele vai se sentir ali útil de estar passando as experiências da vida dele, porque é um costume nosso, automático, tá? Infantilizar o idoso, né? Acaba falando, coitadinho, tá velhinho, tão bonitinho, sempre no diminutivo, né? E isso você anula toda aquela trajetória de vida que aquele idoso tem. Então é importante a gente não infantilizar, a gente respeitar e saber que o idoso, quando senta com você, ele tem tanta experiência para passar que é enriquecedor. Muito bom, glória a Deus. Que bênção, né, pastor Fernando? Com certeza. É muito importante isso que a Thalita colocou. Eu tive essa experiência, só uma aspas aqui, eu tenho 15 tios maternos do lado da minha mãe e 10 tios do lado do meu pai. E nós somos 51 primos de primeiro grau. E por ser cidade do interior, os primos maternos conviviam com os primos do lado do pai também. Eu tenho um tio do lado do meu pai, 1 ano mais velho que eu, e chamava de tio. Meu pai era não, é seu tio, tem que chamar ele de tio. E aí os meus colegas todos chamavam ele de tio também, porque me via chamá-lo de tio, né? Então, quando a gente se reunia, não cabia todo mundo na mesa. Você tinha que ficar um num canto, outro no outro, e a coisa que a gente mais gostava era de ouvir os tios mais velhos ou os avós contando experiências. A maioria teve uma vida mais difícil, vamos dizer assim, para conseguir as coisas, para conquistar as coisas, principalmente os avós, e isso ensina muito e traz para a gente esse valor, essa transmissão desse valor que é lutar pelas coisas, que é valorizar as coisas que se conquistou. Isso é muito importante para a gente, para a nossa vida, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. E hoje muitas das coisas são colocadas em prática na nossa família, coisa que a gente aprendeu com eles, com a transmissão dos valores e das experiências vividas por eles. Isso mesmo, muito bom, são muitos valores mesmo. E você, jovem, adolescente, criança, intermediário, deixa o celular um pouquinho de lado, senta do lado do vovô, ouve as histórias, são muito boas, enriquecedoras, como disse aqui a nossa irmã Thalita. Pastor Fernando, quero continuar contigo aqui e fazer uma pergunta. E na Bíblia, nós conseguimos achar algum exemplo dessa relação intergeracional? Tem sim, eu vou comentar, vou até abrir a palavra aqui. No Velho Testamento, no livro de Ruth, capítulo 4 do livro de Ruth, quando Ruth dá à luz ao seu filho Obed com Boaz, né, que é Obed. A Bíblia diz assim, no versículo 14, então as mulheres disseram a Noemi, que era sogra de Ruth, bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel, por conta daquela criança que nasceu. Ele te será recriador da alma, ou seja, trouxe um renovo para ela, uma alegria na vida dela, e conservará a tua velhice, né? Por conta daquele nascimento, daquela criança, pois tua nora que te amo teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o filho
e o pôs no seu regaço e foi sua ama. Então você vê ali uma idosa, né, cuidando do neto, e aquilo trouxe uma alegria, um renovo para ela e conservou a velhice dela. Isso é maravilhoso. E no Novo Testamento, na segunda carta de Paulo a Timóteo, tem a experiência que Paulo narra, né, da fé não fingida que houve na avó Lloyd, na mãe Eunice, e que Paulo diz assim, certamente há em ti. E por que essa fé também houve em Timóteo? Porque ela foi transmitida. Com certeza ela foi transmitida. A avó para a mãe, para o filho, com certeza o convívio da avó com o filho, aquilo não nasceu do nada, nasceu de uma transmissão de servas que amavam o Senhor e transmitiram aquela fé para o seu neto, para o seu filho. Então isso é maravilhoso, como Deus confirma ali a bênção na vida de Timóteo por conta de sua avó e de sua mãe. Glória a Deus, essa fé não fingida, ela foi praticada na casa, na família de Timóteo. Ele viu a mãe dele, a avó dele, servindo ao Senhor e também viveu a sua experiência com a instrução do ministério. O pastor Paulo dando ali a instrução que é bíblica, doutrinária, onde fala da fé. Essa fé que não é material, mas é uma fé redentora em Jesus. Thalita, a gente falou aqui um pouco sobre essa aproximação que é necessária. E essa aproximação do mais novo até o mais velho, ela deve acontecer por parte de quem? É o neto que tem que procurar a avó e o avô? Ou são os mais velhos que devem ir ao encontro dos seus filhos e netos? Como que junta? Como que se aproxima? Ótima pergunta, pastor Abel. Então, os netos, né, devem procurar os avós. Os avós estão lá na casa deles, então os netos têm que procurar. É igual o pastor falou, ele tem tantas lembranças maravilhosas, né? Falou uma passagem aqui que os estudos comprovam. Tem a Academia de Oxford que já fez alguns estudos que falam que os netos que vivem com os avós, eles têm vários benefícios. Um dos benefícios é o desenvolvimento emocional, que mostra que a criança que convive com os avós, elas têm menos chances de ter ansiedade, depressão na vida adulta. Tem a questão também do fortalecimento das raízes. Estudos mostram que a criança que cresce com os avós, né, elas têm a sensação de pertencimento, né, na vida ali. E também a geração, que os avós passam os valores da vida para as crianças, né? E hoje em dia, atualmente, também é assim, muitos avós ajudam a cuidar dos seus netos, né? Às vezes os pais estão trabalhando, então os avós que estão ali no dia a dia. E a importância dos avós, igual o pastor falou, de estar passando os valores até bíblicos também, né? Espirituais. Então os netos, eles realmente têm que procurar os avós e estar mais momentos com eles, né? Principalmente nesse momento que a gente está vivendo de tanta tecnologia, eles têm que deixar um pouquinho de lado mesmo. Isso aí. Pastor Fernando, teve um momento aqui que o senhor citou o jovem. Como que o jovem pode fazer, pode trabalhar na igreja? Quais ações que ele pode tomar para que ele se aproxime do idoso? O que ele pode fazer nesse ambiente espiritual para que o idoso, essa pessoa tão maravilhosa que é a pessoa idosa, ela se sinta acolhida pelo jovem? Eu acho que os jovens formar um grupo de visita e fazer uma escala para visitar a casa dos idosos. Cobre os professores de jovens para que isso aconteça. Ao invés, às vezes, de uma reunião presencial na igreja, faz uma reunião na casa de um idoso. Eu estava conversando com você antes aqui, você falou de uma visita. Você falou assim, hoje não vai ter pregação, nós vamos ouvir as experiências da irmã aqui. E foi maravilhoso. Os diáconos saíram renovados. Exatamente. Então, marca uma visita nesse formato, ou seja, você não vai pregar para ele, você vai ouvir. Ele é um servo de Deus, é uma serva do Senhor, certamente tem inúmeras experiências vividas com o Senhor, e é um momento ali para que os jovens também sejam
fortalecido com essas experiências. Então, eu acho que é uma forma. A outra forma é no apoio ao uso dos dispositivos eletrônicos, porque a gente precisa deles hoje no dia a dia da igreja. Não tem como você, né, fazer as coisas na igreja sem o uso hoje pelo menos de um aparelho celular. Então, o jovem ser esse veículo para ensinar, para que o idoso tenha mais habilidade ali e consiga interagir também, eu acho que é uma outra forma. Enviar a resposta da EBD, por exemplo? Exatamente. A resposta da EBD hoje ela é enviada ou pelo notebook, pelo computador ou pelo celular. Às vezes o idoso ele não sabe manusear, mas se o jovem sentar do lado dele e ele vai sentar para ouvir qual é a sua resposta aqui dessa pergunta, certamente o jovem vai ficar maravilhado. Não tem dúvida que vai. Os nossos irmãos idosos, eles têm muito conhecimento da palavra, têm revelação e gostam de falar da palavra de Deus. E alguns idosos, às vezes, querem enviar, mas às vezes tem esse obstáculo aí que é o uso da tecnologia. Então, é uma outra forma do jovem se aproximar e como a Thalita falou, seja uma iniciativa do jovem. Seja uma iniciativa do jovem para se aproximar dos idosos. Muito bom. Os jovens têm muitas coisas que pode fazer aqui, né, para poder se aproximar da pessoa idosa. O pastor Fernando falou do trabalho de visitas do grupo de jovens da sua igreja. E quem sabe você até... eu sou o único jovem da minha igreja é pequena, eu sou o único jovem. Como é que eu faço? Você pode visitar a pessoa idosa. Você pode orar por ele durante o dia, ligar para ele e falar com ele, olha, eu acabei de orar por você, como que você está se sentindo, senti saudade, queria conversar contigo. A pessoa idosa, ela certamente vai ficar muito feliz em receber você na casa dela, ou talvez uma ligação por telefone, uma mensagem de WhatsApp, deixando ali uma mensagem de carinho, né? Se lembrando cada vez mais dos nossos irmãos idosos. Agora nós vamos para um quadro que é Esclarecendo. Este quadro que nós temos aqui no nosso programa são perguntas enviadas pelos nossos irmãos em formato de vídeo, onde os nossos queridos convidados respondem. A primeira pergunta que nós temos, ela vem da nossa irmã Emanuele Queiroz, ela que é da igreja do bairro Rosário, em Baixo Guandu, aqui no estado do Espírito Santo. Quem vai responder a pergunta da nossa irmã será o pastor Fernando Almeida. Pode perguntar, irmã Emanuele. A paz do Senhor Jesus. Meu nome é Emanuele, sou da igreja do Rosário, do Ministério do Pastor Fábio, da cidade de Baixo Guandu, do estado de Espírito Santo. Minha pergunta é, como posso me aproximar de um idoso na igreja? Irmã Emanuele, obrigado por ter enviado a sua pergunta e vamos ouvir aqui o pastor Fernando esclarecendo e dando a resposta. Acho que a gente já falou aqui um pouco das maneiras, né? E que parta dela essa iniciativa. O uso do celular pode ser um motivo dessa aproximação? Usa esse. Se não, uma possibilidade de visita, chegar para a irmã, chegar para o irmão e perguntar se deseja uma visita, com certeza o idoso vai ficar extremamente feliz com uma abordagem dessa. Ver uma adolescente chegar para ele e perguntar se deseja uma visita, se quer que seja auxiliada no uso de um dispositivo eletrônico, certamente vai gerar uma alegria imensa, não tenho dúvida disso. Então eu acho que as duas aí, talvez, principais maneiras ou motivos, né, para que se aproxime. Até após os cultos também. Dar um abraço no Não tem idoso. dúvida. Eu vejo na Com minha certeza. igreja, Muito na bom, minha igreja Thalita. lá em Araçás 3, quando acaba o culto, a gente se abraça. Como é que a senhora tá? Como é que foi a semana? Eles se sentem super importantes, né? Que a gente está ali participando da vida deles. Isso é muito bom, né? Emanuele, está respondida a sua pergunta. Se aproxime do idoso. A pergunta seguinte, ela vem da nossa irmã Letícia Pimenta, ela que reúne na igreja de Pinheiros 2. É um município aqui do estado do Espírito Santo, município de Pinheiros. Faz a sua pergunta, Letícia. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Letícia Pimenta, sou da igreja de Pinheiros 2, no município de Pinheiros, no norte do Espírito Santo.
E eu gostaria de saber como eu posso estimular a minha convivência no dia a dia com os idosos. Letícia, muito obrigado por enviar a sua pergunta e nós vamos ouvir aqui a resposta que será dada pela nossa irmã Thalita. Então, como estimular, como o pastor falou, né? O jovem ele precisa ir até o idoso e tentar resgatar, né, esse vínculo, essa convivência. Por que não um almoço no domingo, estar perto, estar junto, perguntar como é que foi a semana, como é que eles estão, tentar participar do dia a dia dele, do que ele precisa, auxiliar ele no dia a dia, em casa, numa tarefa de casa, estar ali mais presente, sendo um bom ouvinte, isso é maravilhoso. Glória a Deus, que bênção. A nossa terceira pergunta, ela vem da nossa irmã Lara da Silva Bernardo. Ela que reúne na igreja de Ilha do Sol, em Guarapari, Espírito Santo. Lara é uma intermediária e vai fazer a sua pergunta. Olá, paz do Senhor Jesus, eu me chamo Lara, sou intermediária da igreja Ilha do Sol e eu tenho uma pergunta para fazer. Qual é o benefício de uma criança conviver com um idoso? A paz do Senhor Jesus, amém. Ei, Lara, é muito bom ter você por aqui. Obrigado por enviar sua pergunta. E agora nós vamos ouvir a resposta que será dada aqui pela nossa irmã Thalita e também pelo pastor Fernando. Thalita, começa aí e responde. São diversos benefícios, né? Um dos benefícios, como eu falei, na vida adulta, essa criança, ela cresce muito com uma base muito maior, né? Alguns estudos mostram, como eu disse, da ansiedade, depressão na fase adulta é muito menor quando o neto tem essa convivência com os avós, o fortalecimento da sua vida mesmo, de pertencimento, estreitamento de laços familiares de geração, saber que ele faz parte de uma família carinhosa, né? Igual o pastor falou, com tantas memórias que ele tinha, né? A casa de avó, quando a gente cresce, a gente sempre lembra com carinho muito grande de tudo que a gente viveu. Então, são memórias que a gente leva para a vida toda. E um ponto também que eu vejo, porque o idoso ele já tem uma certa limitação em algumas coisas. E esse convívio desperta no jovem, ela é o quê? Uma intermediária, né? Intermediária, de essa empatia, de entender isso, que há uma certa limitação na terceira idade, de algumas coisas, que não é como um jovem, não é como uma criança. Então, a criação dessa empatia, de entender esse convívio também, eu entendo que gera isso nos mais novos. Muito bom, glória a Jesus. Está respondida aí, Lara, a sua pergunta. E agora nós vamos para um quadro chamado Curiosidades, onde a nossa irmã Thalita vai trazer aqui uma curiosidade. Presta atenção e vamos ouvir o que a nossa irmã vai dizer. Então, uma curiosidade que eu quis trazer para o programa hoje é sobre a expectativa de vida dos idosos quando eles convivem com os netos, né? Então, um estudo de pesquisadores lá em Berlim, lá na Alemanha, ele fez uma média de 500 idosos foram entrevistados, numa média de 73 a 103 anos, né? E foi mostrado nesse estudo que idosos que participam da vida diária dos netos, eles prolongam a vida deles por mais ou menos uns 10 anos. Eles ficam tão felizes de estar participando do dia a dia, de estar ali vendo o crescimento dos seus netinhos, que eles ficam felizes que a expectativa de vida deles até aumenta. Que bênção! Isso mostra a importância dos netos, das pessoas mais novas, se aproximarem das pessoas mais velhas, dos idosos. Isso vai ser o benefício para todos. E essa expectativa de vida dos nossos irmãos idosos vai aumentar. Hoje, você está novinho, você é um neto, você é filho, mas você vai envelhecer. E quando você envelhecer, o que vai acontecer? Você quer viver mais tempo, não é? Na verdade, o que nós queremos é que Jesus volte e arrebate a sua igreja. Mas enquanto Jesus não volta, nós vamos vivendo. E é nessa vida que nós vamos nos aproximando das pessoas. Então, a relação intergeracional, que é o tema do nosso programa, é muito importante. Nessa convivência que você tem, neto, filho, com o seu avô, com o seu pai, com a sua mãe, com a sua avó. E nós estamos chegando ao final com o último quadro deste programa. É um quadro muito esperado. As pessoas estão aguardando para que os vídeos sejam aqui apresentados. Os vídeos são enviados pelos nossos irmãos. Às vezes é o neto mandando o recado para o avô. Às vezes é o próprio idoso deixando aqui o seu recado.
Pode ser também o irmão da igreja, deixando a sua saudação, a sua mensagem de carinho para os idosos. Então nós vamos, a partir de agora, ver e assistir os vídeos que nos foram enviados. E mando um abraço para todo mundo. E um beijo. Peço a Deus que Deus abençoe a todos. Aqueles que oraram por mim. O Senhor esteja dando a eles o dobro de beijo. Abençoe. Peço ao Senhor que abençoe a todos. Te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, sou o pastor Arimateia Soares, de Campina Grande, na Paraíba. Hoje quero homenagear o diácono Antônio Vieira, um dos mais antigos diáconos da Paraíba. Há 40 anos, quando eu era um jovem recém-convertido, ele já era um exemplo de dedicação e serviço à obra do Senhor, ajudando muitos irmãos que, como eu, hoje são pastores. Agora, com 88 anos, ele continua firme, inspirando a todos nós com a sua fé e compromisso. Meu irmão, diácono Antônio Vieira, Deus continue abençoando sua vida. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Meu nome é Maria Eduarda, sou da Igreja de Pajuçara, do Ministério do Pastor Almir, e hoje eu gostaria de deixar uma mensagem para minha avó Leide, agradecendo por tudo que ela tem feito por mim, por me apresentar essa obra e por ser um exemplo de serva. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus a todos. Somos a Igreja de Maracanã 1, Cariacica, Espírito Santo. Meu nome é Ana Júlia. Meu nome é Paulo Henrique. E gostaríamos de mandar um recado para nossos avós da Igreja de Vila Isabel, Maria Rodrigues de Almeida e Ceide de Almeida. Vó, gostaríamos de agradecer pelos ensinamentos e experiência que tem nos passado. Muito obrigado. Um forte abraço a todos os irmãos da nossa obra e todos os avós também da nossa obra. A paz do Senhor a todos. Meus irmãos, eu me chamo Bruno Cardoso, sou da igreja de Igapó, em Natal, Rio Grande do Norte, Ministério do Pastor Altemir. Eu vim aqui deixar uma mensagem direcionada ao meu avô, Luiz, nome este que também dei ao meu filho. Meu avô, glorifico a Deus pela sua vida, pelo testemunho da sua conversão, pelo seu amor a essa obra, pelo cuidado ao qual o Senhor zelou conosco e estamos aqui ao longo desses 22 anos. A paz do Senhor Jesus. Eu estou aqui para poder mandar um abraço e um beijo para minha mãe, que se chama Graça Sala. Minha mãe tem 71 anos. E eu gostaria de agradecê-la, porque foi por meio da minha mãe que eu conheci ao Senhor e ela me ensinou a colocá-lo em primeiro lugar na minha vida. Obrigada, mãe. Um beijo. Que bênção é poder ver os nossos irmãos participando do programa, enviando os seus vídeos, deixando aqui os seus recados. E eu quero falar com você. Você quer enviar também um vídeo? Quer mandar o seu recado? Aponte o seu celular agora para o QR Code que está aparecendo na tela e envie o seu vídeo. Deixe o seu recado. Um recado de carinho, um recado para os irmãos da sua igreja, para o seu familiar, e que assim o Senhor possa nos abençoar assistindo aqui esses recados deixados com tanto carinho pelos nossos irmãos. Estamos chegando então ao final do nosso programa e queremos agradecer aqui aos nossos convidados especiais deste dia, a nossa irmã Thalita Detman. Seja muito bem-vinda mais uma vez e obrigado por participar conosco. Obrigada a vocês pelo convite, tá? É um prazer estar aqui. Glória a Deus. Pastor Fernando Almeida, seja muito bem-vindo mais uma vez e participar conosco aqui do quadro Mais Sábios. Amém, Abel. Uma alegria estar aqui, participando com Thalita e com você. E estamos à disposição sempre que for necessário. E a paz do Senhor a todos que participam conosco. A paz do Senhor, você que participa, você que está conosco conectado. Se for pelo YouTube, não esqueça, curte aí este programa, deixe o seu comentário. Às vezes é um recado que você quer mandar, é uma pergunta, uma sugestão. Nós estamos aqui aguardando você enviar o seu comentário. E não deixe também de compartilhar. Manda ali para a sua família, para os seus amigos, os grupos de WhatsApp que nós falamos aqui hoje. Participa, todos aqueles que você ama, manda para eles participarem também conosco deste programa. E que Deus te abençoe.